Gênesis 2, no versículo 7, que diz assim: Então os olhos dos dois foram abertos, os olhos de Adão e Eva foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Senhor, em nome de Jesus, estamos muito felizes por tudo que está acontecendo neste culto. A Tua presença neste lugar é real. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir então que o Senhor agora abra as nossas mentes e o nosso coração para o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia divide as eras, divide os tempos, desde a criação até lá os novos céus e a nova terra, desde Gênesis a Apocalipse, em 7 períodos de tempo, certo? Esses períodos de tempo são chamados de dispensação. É um tema que é pouco falado, embora ultimamente estão se falando muito nos milenistas, pós, pré, meso, na questão dos pré-tribulacionistas, meso-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. E, um dia desses, conversando com meu filho a respeito dessas coisas, eu entendi que muito pouco é ensinado sobre as dispensações. Então, eu não vou ser exaustivo aqui, mas nós vamos falar hoje sobre a dispensação da inocência, primeira dispensação. E durante o ano, a gente, em algum momento, eu falo de uma, de outra, para não ficar uma coisa maçante. Mas é importante nós entendermos as coisas que estão acontecendo e as coisas que virão a acontecer, tá certo? Então, essas dispensações de tempos e tempos, aí quem crê nessas dispensações são os dispensacionalistas. E o dispensacionalismo, dentro da teologia sistemática, ela está dentro da escatologia, que é o estudo das coisas do fim. E é considerado por muitos mesmo, a maneira mais organizada, a maneira mais sistematizada, a melhor maneira de se estudar a Bíblia, de entender a Bíblia. Também está na hermenêutica, na interpretação bíblica. Então nós vamos ver homens como John Walvoord, Charles Warren, que eles afirmam, inclusive, que o dispensacionalismo é a maneira mais antiga e segura de estudar a Bíblia desde a época dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São os cristãos da segunda geração, né, pós os apóstolos. Então, vamos tentar falar um pouquinho disso, com base até mesmo nas revelações progressivas que o Senhor vai nos mostrando na Bíblia, que Ele não nos entrega tudo de uma vez, né? A gente lendo a Bíblia lá desde Gênesis, nós vamos ver que Deus ele se revela pouco a pouco ao homem, mas também nos derrama sobre nós uma série de responsabilidades. Ele entrega a nós responsabilidades e alguns testes também. E cada dispensação tem a sua própria regra. Cada dispensação tem o seu começo, meio e fim. Cada dispensação tem os seus testes e é uma forma como Deus, nós vemos em cada dispensação a maneira como Deus trabalha com o ser humano, como Deus lida com o ser humano, a fim de mostrar, de revelar mais da sua natureza e dos seus planos. É interessante que nós vamos ver que 5 dessas dispensações já se cumpriram. Nós estamos vivendo a 6ª dispensação, que é a chamada dispensação da graça, a era da igreja, né? Então, a gente precisa entender isso que está acontecendo. 5 dessas dispensações já se cumpriram, como eu disse. Nós estamos vivendo a 6ª. E há quem diga, às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo e parece que nós já estamos no final desta dispensação. E qual é a próxima dispensação? É a dispensação do milênio, quando Cristo volta. Então, deixa eu falar um pouquinho quais são todas as dispensações, né? A 7ª dispensação. A dispensação da inocência, que nós vamos falar hoje, que vai desde a criação até a queda de Adão e Eva. A dispensação da consciência, que vai desde o dilúvio, desde a queda até o dilúvio. A dispensação do governo humano, que vai do dilúvio até Babel. A dispensação da promessa, quando Deus chama Abraão
e lhe faz a promessa, não é isso? E aí nós vamos ver que a dispensação da promessa vai até Moisés, até a lei. E a dispensação da lei vai do Êxodo até Cristo, até a morte de Cristo. A partir da morte de Cristo e a ascensão de Cristo, nasce então, começa a era da igreja, a dispensação da graça, a qual nós estamos vivendo hoje, que vai desde a subida de Cristo até a sua volta, até o arrebatamento, quando ele virá nos buscar e subiremos com os santos para a eternidade. E também teremos como a próxima, a sétima dispensação, após o arrebatamento, após a segunda vinda de Cristo, a dispensação do milênio, durando 1000 anos até os novos céus e a nova terra. Então, trata-se de um assunto que é muito importante, porque nós precisamos saber, nós precisamos entender as coisas no mundo espiritual, as coisas no mundo terreno, coisas que aconteceram no mundo, coisas que aconteceram na história, coisas que aconteceram e estão acontecendo, e coisas que estarão acontecendo. Nós precisamos estar atentos ao movimento dos céus. Nós vamos ver também que em cada dispensação, Deus faz uma aliança com o homem. E tristemente, depois da queda, cada aliança que Deus fez com o homem conseguiu quebrar cada uma dessas alianças. E aí nós vamos ver, e é bom sempre deixar isso muito claro, que nunca foi Deus quem quebrou uma aliança. Sempre foi o homem. Sempre foi o homem. Então a gente fica pensando, poxa, Jesus está voltando mesmo? Será que isso é real? Será que ele está voltando mesmo? Será que... O que me leva a pensar nisso? Por que eu creio desta forma? Será que realmente existe inferno? Porque a gente vive de uma maneira que ninguém está muito preocupado com essas coisas. Mas será que realmente existe o inferno? O inferno é real? Por que Deus mandaria alguém para lá, se desde que o mundo é mundo, a gente ouve falar que Jesus está voltando e não voltou até agora? O que está acontecendo? Nós precisamos analisar desde o começo o que vem acontecendo, para que lá na frente a gente saiba o que aconteceu. Para que nós não nos assustemos quando vermos Jesus nos ares e o povo indo e a gente ficando. Jesus joga cordinha, eu preciso... Não vai dar. Então nós precisamos nos atentar para os sinais que apontam a volta de Jesus. Falando um pouquinho de dispensação, eu quero ler também com vocês um pouco o texto de Efésios 3. Vamos ler do 2 ao 5. Paulo falando sobre a dispensação. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que foi concedida em vosso favor, e como revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério, o mistério da dispensação, que em outras gerações não foi manifestado aos homens da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos profetas e apóstolos. Então a ideia hoje é a gente falar da dispensação da inocência, como foi perdida a inocência e quais as suas consequências. E aí durante o ano a gente vai falando das demais dispensações. Mas falarmos da criação, parece que é algo que já está todo mundo cansado de saber, careca de saber. No mundo, Deus criou lá água, a luz, tal, Eva pecou e aí a vida continua. Não é bem assim. Nós precisamos entender as coisas de uma maneira melhor, porque as coisas caem no esquecimento. E hoje, nós vivemos a vida que Deus nos dá, não é isso? A gente vive, Deus nos dá a vida e a gente vai que vai, vivendo de qualquer jeito, agindo de qualquer jeito, esquecendo que somos representantes de Cristo aqui na terra. O homem foi feito perfeito, irmãos. Nós não precisaríamos passar o que passamos se não fosse por conta da queda, se não fosse por causa do pecado. Eclesiastes 7:29 diz que o homem foi feito perfeito. E aí ele termina dizendo, mas buscou complicações para si. O próprio homem busca a complicação para a sua vida. Gênesis 1:26, o que nós temos lá? O que nós lemos? A criação do homem, Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí o versículo 31 do capítulo 1 diz que Deus viu que tudo era muito bom.
Já olhou para você hoje e disse: uau, você é lindo, você é perfeito, você é bom. Sabe por que o ser humano é bom? Sabe por que Deus viu que o ser humano é bom? Porque Deus partilhou com a sua criação dele próprio. Deus partilhou dele próprio. Nós vamos ver na narrativa da criação que Deus diz: haja luz e houve luz. Haja e ouve. Deus diz, acontece. Deus fala, acontece. João 1:1 vai dizer que a palavra estava em Deus e a palavra era Deus. E por intermédio da palavra, tudo foi feito. Tudo foi criado. Nele subsiste todas as coisas, Colossenses vai dizer. Então, nós vamos ver isso. Deus disse e houve. Deus disse e assim foi. Para toda a criação ele disse, haja, e as coisas aconteceram. Mas com o ser humano foi diferente. Ele não disse haja. Não. Ele pegou lá um pouquinho de barro e foi lentamente, eu imagino, porque o haja foi rapidinho, né? Haja e houve. Mas o ser humano, eu acho que Deus quis, e eu confesso, a Bíblia não está falando isso, sou eu que penso, porque eu vejo um Deus carinhoso, um Deus amoroso. Eu acho que ele pegou o barro e ele foi moldando, ele foi formando, e aí olhando e admirando, e se satisfazendo com a sua criação. E aí ele faz o molde do homem, né? Sua obra-prima. Ele ficou feliz com o que ele estava fazendo. E aí, a gente lembra, e eu gosto de deixar isso muito claro, nós somos a cereja do bolo. O ser humano, Salmos diz que é a coroa da criação. Por isso que Deus nos ama tanto. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, amada por Deus, preciosa para o Senhor. Deus nos fez com as suas próprias mãos. Só que é interessante que era só um molde. Igual uma boneca, não sei se ainda existe boneco, por aí as crianças brincam com isso. É um boneco, tá lá. E aí vem o algo gostoso de ler, que me satisfaz, que me traz alegria. Jesus, ele cria aquele molde, e agora ele pega aquele molde e sopra ali o fôlego da vida. E o bonequinho, aquele molde, começa a se mexer. E vai, né? Igual o Luquinha aqui, já começa talvez a chorar. Bom, embora que já cresceu, já foi grande, né? Não sei se ele chorou muito. Mas já começa a se mexer, questionar, e já nasce inteligente. Já nasce inteligente, a gente já vai falar disso por quê. Mas aí nós vamos ver que o Senhor sopra ali nas narinas o fôlego da vida e o homem torna-se alma vivente. Irmãos, isso é muito emocionante, porque é importante nós entendermos muito bem essa parte do texto, porque isso indica que todo ser humano, inclusive ateus, inclusive anticristãos, inclusive os antideus, todo ser humano, ele tem alguma partícula de Deus. Assim como o nosso corpo tem partículas do barro, nós também temos partículas de Deus. Glória a Deus. Deus, nós temos a vida de Deus em nós. Até quem não acredita em Deus, tem a vida de Deus nele, porque Deus é o dono da vida. João 14,6, Jesus diz que Ele é a vida. E aí nós entendemos com essa informação que está lá em Eclesiastes 3,11, quando o texto diz que todo homem tem em seu coração o desejo da eternidade. Esse anseio, esse desejo da eternidade que nós temos é por causa do sopro da vida, porque Ele nos soprou o fôlego da vida. O ser humano quer viver a vida, mas recusa ter a vida que é Jesus. Observe isso. Muitos desperdiçam o seu tempo. Muitos desperdiçam a vida que Deus lhes dá. Jogam elas fora, porque não entendem que a vida é algo muito maior do que as nossas ações, do que as nossas atitudes. A vida é Deus em nós. Deus dá uma missão ao ser humano.
os capítulos de Gênesis 1 e 2, nós vamos ver o homem criado para cuidar da criação de Deus. Nós temos aqui algumas ordenanças. Nos versículos 27 e 28, nós vamos ver a aliança edênica, a primeira aliança que Deus faz para o homem. O texto começa dizendo: Deus os abençoou e lhes disse para, e aí a gente começa a ver, Deus abençoou o homem para povoar a terra, crescer, multiplicar, encher a terra. Deus cria o homem e o coloca na terra para sustentar-se da terra, para dominar a terra sobre a criação animal, para dominar sobre os peixes, sobre as aves, dominar sobre os animais, dar nome. O homem nasceu inteligente, o homem deu nome aos bichos. Outro dia alguém estava me falando que, inclusive, Adão era um cara até que fugia da média, para olhar para um bicho e chamar ele de ornitorrinco, era isso? É isso aí. Ornitorrinco. Zebra é muito melhor, não é? Olhar para um bichinho e... deu zebra, coluna do meio. Olha só, o homem era muito inteligente para criar, para olhar, para ver todas aquelas coisas e pontuar e nomear cada um deles. O homem foi feito para dominar sobre tudo, mas é interessante que o homem não foi feito para dominar outro homem. O homem foi feito para dominar a terra, para cuidar da terra. Gênesis 2,15 diz que Deus plantou um jardim e deu a responsabilidade para o homem cuidar do jardim plantado por Deus. 16 e 17 do capítulo 2 diz que Deus deu autorização para o homem comer livremente de toda a árvore do jardim, mas também dá a restrição de não comer, a restrição da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma daquela ali. Você pode se deliciar com tudo. Aí vem a explicação, porque toda criança você não pode falar nada. Porque não é assim, a criança está tudo lindo, maravilhoso, mas você fala assim, não mexa na tomada. Aí há uma coisa, um imã. Tum, e é lá que a criança vai. Eu acho que foi assim também com Eva e com Adão. Embora nós vamos ver que essa tomada tem outra história, tem nome, Então, nós vamos ver que há restrições. Mas vamos voltar aqui um pouquinho a falar mais do jardim. O versículo 8 do capítulo 2, falando do jardim. Deus plantou um jardim para o lado do oriente do Éden e colocou o homem ali que havia formado. Então, Deus planta um jardim em algum lugar na terra. Dizem que está lá na Armênia, lá para aqueles lados e tal. Mas a Bíblia também fala que ele foi escondido, então a gente não precisa perder tempo com isso, não. Um dia a gente chega lá, um dia a gente vai saber onde está esse jardim. Um dia nós vamos até ter acesso à árvore da vida. Nós vamos chegar lá. Então, o jardim está lá à disposição do homem para ser cuidado, para ser administrado, para servir-lhe como casa. Irmãos, que privilégio cuidar do jardim de Deus. Que privilégio nós temos hoje de cuidarmos da igreja do Senhor, de darmos continuidade na obra do Senhor, da obra iniciada por Jesus. Isto é um privilégio que nós temos hoje. O versículo 9 diz que o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. Como podemos chamar isso? Cuidado, sustento, amor de Deus. E aqui nós encontramos 3 pontos importantes que exemplificam esse cuidado. Nós vamos ver que Deus providenciou sustento para Adão. De tudo criado um espaço só para ele, com tudo à disposição. Desde uma pequena sementinha até uma melancia, até uma jaca, tudo à disposição de Adão, para o sustento de Adão. Deus observa uma necessidade para Adão ser completo. Embora Adão fosse inteligente, bonito, cuidasse de tudo, um bom administrador, Deus observa que faltava-lhe algo. E aí Deus faz esse homem dormir e tira uma das suas costelas e faz a dona Eva. Há uma tradição judaica que diz que essa costela representa a metade do homem, que não necessariamente tenha sido um pedaço da costela, mas que a metade do homem. E por que isso? Porque Eva significa a
complementaridade do homem, a complementariedade do homem. Por mais que Adão estivesse ali sozinho, cuidando de tudo, ele ainda não estava completo, ele ainda não era feliz. E Deus olha e supre as suas necessidades sociológicas, psicológicas, emocionais. Deus dá-lhe da sua alegria, Deus restaura-lhe a sua alegria. Então, maridos, olhem para suas esposas e entendam que ela é a alegria de Deus para nós. Amor, eu te amo, você é Deus na minha vida, sem dúvida alguma. Então nós vamos ver o cuidado de Deus em entender que ele precisava de uma auxiliadora. Um outro ponto, o terceiro ponto, que é o extraordinariamente extraordinário. O próprio Deus vinha no final da tarde passear no jardim. Uau! Imagina, Adão lá trabalhou o dia inteiro, está lá, fez isso, fez aquilo. Ele deve ter olhado para uma mexerica e ficado lá admirando, né? Uma goiaba. E aí, de repente, no final da tarde, Deus aparece lá. Ô, Adão, preparou o chá? Vamos tomar um chá. E Deus, eu imagino sim, Deus abraçando Adão e caminhando com ele no jardim, conversando. Adão, como foi o seu dia? Como que foi? Ah, o oritorrinco lá está dando trabalho. A zebra está dando trabalho. Como é que está? E o peixinho lá, ele está fazendo glu-glu. Como é que está o negócio aí? Gente, eu imagino Deus tratando Adão de uma maneira fantástica. E aí chega em algum lugar lá no meio no meio do jardim, né? Da selva não, do jardim. E aí ele senta, está lá. Aí vem, sei lá, um macaquinho, traz a xicrinha. Ó, o café está quentinho aqui, ó. E toma. Oh, glória. Gente, dá para imaginar isso? Deus descendo para caminhar com você. Deus descendo para abraçar você, Deus descendo para te ouvir, para saber como foi o seu dia, Deus descendo para cuidar, porque Ele se interessa por você. Deus descia para falar, para andar com Adão, porque Deus se interessava por Adão. Só que aí nós vemos o cuidado de Deus, e esse cuidado continua sendo o mesmo cuidado que Deus tinha no jardim. Nós vemos que Deus nos sustenta, Deus nos completa, e Deus está sempre por perto. Deus nos sustenta, Deus nos completa, e Deus está sempre por perto. Até aqui não há pecado, irmãos. Até aqui nós estamos na dispensação da inocência, mas entre o jardim para Adão se alimentar, e a mulher para lhe complementar, há uma orientação muito importante. E é aqui que as coisas começam a se complicar. Aqui nós vemos, então, um teste de fidelidade. O versículo 17, 18 diz: olha, o Senhor tomou o homem, colocou no jardim do Éden e ordenou ao homem: você pode comer de tudo, tal, bababá, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe uma coisa aqui também no texto. A ordem foi dada a Adão. A ordem foi dada a Adão, não a Eva. Muitos culpam a Eva. Eu mesmo, durante a minha adolescência, eu treinava para o dia que eu encontrasse com a Eva lá no céu. Ah, Eva, você me paga. Mas a ordem foi dada a Adão. Muitos culpam a dona Eva, mas não. Não, a culpa não foi dela. Vamos entender uma outra coisa também. Quando somos abençoados, precisamos estar atentos com as bênçãos. A bênção, ela gera atenção. Bênção gera atenção. Observe que sempre que nós recebemos uma bênção, precisamos de atenção. Sempre que recebemos uma bênção, Deus estabelece uma restrição. Sempre que recebemos uma bênção, Deus espera fidelidade, compromisso, comprometimento. Sempre que recebemos uma bênção, Deus espera obediência. Observe que não existe bênção sem obediência. Se você se julga abençoado, mas não é obediente, não é fiel, então você não é um abençoado, você é um enganado. E pior, você engana a si mesmo. A restrição serve para nos testar, para aguçar a nossa atenção. Nós vamos ver aqui, Adão
na dispensação da inocência, ele sabe que ele tem tudo. Tudo está à disposição. Mas apenas há uma restrição. Dessa aqui você não come. Essa aqui não é para você. Essa aqui não é para você. Nós precisamos nos atentar ao que Deus nos diz, não ao que o diabo está falando, porque o diabo ele está atento a tudo. O diabo está observando tudo. Lembram lá no livro de Jó? Que ele estava passeando, observando tudo, e aí ele resolve falar de Deus sobre Jó? Isso é desde o Éden, ele é um bom observador. E ele fica observando tudo e esperando lá no Éden um lapso de atenção de Eva. E quando ele encontra esse lapso, é aí que ele entra e ele consegue a atenção de Eva para enganá-la. O texto diz, a serpente, no Gênesis 3, versículo 1, a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor havia feito. Ele disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus disse. Deus disse, olha, se acabe comendo melancia. Por isso que ele era magro, só comia mata e melancia, né? E aí vai, né? Não, Deus não disse para eu não comer da árvore. Deus disse que eu poderia comer de tudo, mas daquela árvore eu não deveria comer. E aí o versículo 3, ela responde. Não, Deus disse assim, não comereis dele, nem tocar... perdão, irmãos. No versículo 2, a mulher responde à serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para não comer e nem tocar. Porque se nós fizermos isso, nós morreremos. Então, no versículo 6, Satanás, ele ludibria a Eva. A serpente ludibria a Eva. Olha, não é bem assim não. É porque quando você comer desse alimento aí daquela árvore, você vai ser como Deus. Você vai ficar esperto, você não vai morrer. Pode ficar tranquilo. Então, vendo Eva, que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, o que ela faz? Ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Pronto. Tragédia estabelecida. Aqui a dispensação da inocência é quebrada. A dispensação da inocência é finalizada. Nós vamos ver no versículo 8, quando Jesus vem então, quando Deus vem ao jardim para tomar o seu chazinho da tarde, para saber como foi o dia, o que acontece? Quando eles ouvem a voz do Senhor, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus, porque eles entenderam que eles estavam nus, eles entenderam que coisas haviam mudado. Observe que Satanás tentou Eva justamente no pecado onde ele caiu. Isaías 14 diz que Satanás queria ser igual a Deus, e foi aí que ele conquistou Eva. Vocês vão ser como Deus. E aí Eva cai e come do fruto. Então olha só os passos que sucederam à queda, né? Ela olhou para a árvore. Nós precisamos tomar cuidado com o que estamos olhando. Tem uma musiquinha bem recente do Morada que diz assim, cuidado olhinho que vê, cuidado olhinho que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado olhinho que vê. Tem uma outra do F. Hope que é assim, cuidado mãozinha o que pega, cuidado mãozinha o que pega, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado mãozinha o que pega. São coisas antigas, e aí nós vamos ver, são antigas, mas atuais ao mesmo tempo. Cuidado, devemos ter cuidado com aquilo que nós olhamos, devemos ter cuidado com aquilo que pegamos, né? Segundo passo que sucedeu à queda, ela ouviu a serpente, cuidado com o que você ouve. Ela cobiçou o fruto, cuidado com o que você deseja. E ela não somente olhou para o que não devia olhar, ouviu o que não devia ouvir, cobiçou o que não devia cobiçar, ela ainda levou Adão a pecar. Então, cuidado com as suas atitudes. Nós precisamos levar as pessoas para perto de Jesus, não para longe de Jesus.
atenção com as nossas atitudes. As consequências da queda, irmãos, foram gravíssimas. Conhecimento do mal, os seus olhos foram abertos. A perda da comunhão com Deus, a ruptura. Não há mais chazinho da tarde. Foi-se o relacionamento. Não há mais vida eterna. Não há mais prazer eterno, porque agora o espírito do homem ficou em estado de morte. A perversão da natureza moral foi totalmente tomada no homem, a depravação total. O homem tornou-se escravo do pecado, consequentemente, escravo de Satanás. Perdeu parte da sua inteligência. Agora ele não consegue mais entender plenamente as verdades divinas. Por que muitas coisas que nós lemos na palavra de Deus, nós oramos, Espírito Santo, me revela, me fala, porque eu não estou entendendo isso daqui. Porque o mal, o pecado, afetou até a nossa condição cognitiva. Para as mulheres terão dor de parto, dor na gestação, estarão sujeitas ao homem. Olha, interessante a questão do parto, né? Dizem que a dor do parto, ela só perde para o homem gripado. Então, vocês imaginam como deve ser um absurdo isso daí, né? Mas é sério, dizem que a dor de parto, ela está entre as 3 piores dores. Ela perde para queimadura e para um outro. Eu acho que é a gripe, o homem gripado, se eu não me engano. Mas tem a ver, e isso é verídico, aí, é da queimadura e a dor de parto. O corpo da mulher, né, é formado, é feito, a estrutura óssea é toda feita para gerar, para produzir esse bebê. Então, olha que coisa linda, eu fico imaginando se o homem fosse dar à luz, né? Morria porque nós não somos formados para isso. Mas a mulher foi formada para isso, tão bonitinho, tão lindo. Só que era para ser algo prazeroso, era para ser algo tranquilo. Mas a partir da queda, até isso que era prazeroso tornou-se algo doloroso. E caminhando para a conclusão, nós vamos ver em Gênesis 3:24, a pior de todas as consequências na perda da inocência, no final da dispensação da inocência. Versículo 24 do capítulo 3. E havendo expulsado o homem do jardim, olha só, o homem, entenda-se, Adão e Eva, foram expulsos do jardim. Aquilo que fora dado a ele, a responsabilidade de cuidar agora, eles são expulsos. E havendo expulso o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. A expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, ao contrário do que muitos pensam, não foi um castigo, foi um ato de amor. Muitos pensam que foi ato seguido, né? Errou fora. Não! A expulsão de Adão e Eva foi um ato de cuidado de Deus, foi um ato de misericórdia de Deus, foi por proteção. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden por proteção. O versículo 22 do capítulo 3 diz assim: disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Já estão em pecado. Não suceda que, estendendo a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente no pecado. Se agora eles já estavam em pecado, o pecado já tinha acontecido, se eles comem aquela árvore da vida, eles seriam eternos, e eles viveriam eternamente no pecado. Agora o homem conhece o bem e o mal, então ele pode muito bem aprontar também de comer esta árvore. Então, Deus estabelece o quê? Que é melhor que o homem morra para ser resgatado, do que não haver nenhuma chance de salvação. Foi por cuidado. É melhor que o homem morra
para que eu possa enviar o resgate, para que eu possa salvá-lo, do que ele viver a vida inteira sem salvação. Agora o homem está sob o jugo da morte. O que diz lá em Romanos 6, 23? Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós vamos ver que daqui a pouco Deus prega. Deus foi o primeiro pregador. Deus foi o primeiro evangelista da criação. Então, nós vemos que o salário do pecado é a morte. Então nós vamos ver agora que o que Deus disse que certamente morreriam, começa a se cumprir. E aí, a partir daí, foi só ladeira abaixo, não é isso? Nós vamos ver lá em Gênesis 6, que o texto diz que a maldade, a iniquidade do homem cresceu demais. A iniquidade do homem era muito grande. O estado de depravação chegou a um ponto onde Deus se arrependeu de tê-lo criado. Entenda, arrependeu como entristeceu-se. Deus se entristeceu de ter criado o homem. O homem tornou-se escravo do pecado. E o escravo do pecado, ele vai fazer só o que o pecado manda fazer. Agora ele já não quer mais saber de Deus. Se já estava ruim, se já estava ruim quando eles eram poucos, só Adão e sua família, imagina agora que o povo multiplicou, que o povo encheu. Aqui nós estamos caminhando para a Torre de Babel. E aqui o homem, então, ele começa a fazer coisas que chega no céu, tipo, não, eu vou descer lá e vou confundir tudo, porque não dá. Deus se entristeceu de ter criado o homem. Olha que coisa interessante e triste. Deus não se entristeceu de ter criado o ornitorrinco. Deus não se entristeceu de ter criado o porco, de ter criado o cachorro, de ter criado o papagaio. Não, Deus se entristeceu de ter criado o homem. Nós entristecemos o coração de Deus. E a partir daí Deus vai dizer lá no versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis: então o Senhor disse, o meu espírito, o fôlego da vida. Lembra que ele soprou o fôlego da vida naquele boneco inato? Pois é, agora Deus está dizendo, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Então os seus dias serão 120 anos. O fôlego da vida lhe será tirado. John Goldgay, ele diz o seguinte, que no princípio Deus sopra o fôlego em nós, e no fim devolvemos o fôlego a Deus. O pecado nos fez vivermos muito menos do que o que foi planejado. Foi no Éden que a dispensação da inocência foi quebrada, mas foi no Éden que Deus fez a primeira promessa de um Salvador. Foi no Éden que Deus já pregou o Evangelho, ou o proto-Evangelho. Gênesis 3,15, Deus diz que o quê? Que Ele vai levantar alguém. Ele vai levantar a descendência da mulher. Este vai esmagar a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. E é esse que trará a salvação ao homem. Aquele que merecia a morte, aquele que foi condenado ao inferno. Agora Deus lhe garante restauração. Deus lhe garante salvação. Deus promete Jesus Cristo. A inocência, o homem pisou na bola, mas ali o próprio Deus nos garante que Ele enviaria aquele que ia restaurar este relacionamento. Nós saímos da inocência, perdemos a imagem e a semelhança do Pai, perdemos o Éden, mas Deus nos providenciou o céu. Deus nos providenciou o céu. E eu finalizo aqui com o texto de 1 Pedro 1, 19 e 20. Porque fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado nos fins dos tempos em vosso favor. O homem desobedeceu a Deus, o homem foi infiel, rompeu o relacionamento com Deus, foi-se a inocência,
Mas, como dito aqui, Deus preferiu que o homem morresse para prover-lhe a restauração, para lhe prover o contato novamente com Deus. E Ele envia-nos Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não tenha mais que morrer, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Aquela vida eterna que foi perdida lá no Éden, agora nós podemos encontrá-la em Cristo. Passaremos pelo processo da morte? Sim, passaremos. A taxa de mortalidade ainda é de 1 por pessoa. Mas, segundo a palavra de Deus, Jesus Cristo nos garante que a vida eterna, aquela perdida lá no Éden, está sendo restaurada nele, lá na cruz. Restaurada agora nas nossas vidas. Porque quando nós passarmos aqui da morte, passarmos pelo processo da morte, estaremos com Ele por toda a eternidade. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. A gente pisa na bola, mas a gente quebra a aliança, mas Ele dá um jeito, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos dá todas as oportunidades que nós temos, todas as oportunidades de salvação. Mas tem gente que continua querendo viver uma vida sem Jesus. Muitos querem viver uma vida sem a vida. Muitos querem viver uma vida sem o fôlego da vida. E que nós, como conhecedores, como portadores da vida de Cristo em nós, possamos demonstrar ao mundo e anunciar a todos quantos possível que Jesus Cristo é a vida. João 14,6, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Que nós façamos disso a nossa filosofia de vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus abençoe vocês. Coloquem-se em pé, que eu quero orar por vocês.